Brasileirão 2024 começou e a primeira rodada já deixou em xeque alguns árbitros por conta de suas decisões com e sem VAR. Também gerou interrogação sobre gramados de alguns estádios e ainda reforçou o alerta a respeito do choque de cabeça entre jogadores. Fila de reclamação contra a arbitragem. A primeira rodada já trouxe uma fila de clubes prometendo reclamação junto à CBF por conta de decisões polêmicas, para dizer o mínimo, da arbitragem. Atlético GO, Grêmio e Atlético MG foram os mais insatisfeitos. O protesto do Grêmio envolve um pênalti não dado por Flávio Rodrigues de Souza, mesmo após o VAR recomendar a revisão do lance. A interpretação do árbitro, Lucas Piton, do Vasco, tocou com o braço na bola sem intenção. O time goiano detonou as principais decisões de André Luiz Quetino Policarpo Bento, principalmente o pênalti sobre Bruno Henrique, que resultou na expulsão direta do lateral Maguinho. O atacante saiu sangrando do lance. O clube contestou ainda o vermelho direto ao técnico Jair Ventura. Da parte do Fla, a reclamação menos incisiva foi pela não expulsão de Alejo Cruz por acertar o pé no rosto de Ayrton Lucas. Já o Atlético MG criticou Lurilino e o VAR por não intervirem para expulsar Fagner após uma entrada de sola no joelho de Zaracho. Wilson Seneme, presidente da comissão de arbitragem, vai ter trabalho. Arretada no gramado, as pancadas do funcionário do Atlético GO evidenciaram o quão ruim estava o gramado do Serra Dourada. Essa cena em questão, a tentativa foi reduzir o morrinho que se formou próximo ao sistema de irrigação. O campo, como um todo, estava irregular e cheio de areia. O gramado do Barradão, em Salvador, também sofreu críticas do técnico Abel Ferreira após a vitória do atual campeão Palmeiras, por 1-0. Gramado duro, difícil, alto. Prefiro sintético, sinceramente. O gramado do Heriberto Ussi também estava sofrível, mas com um agravante, a chuva durante o empate por 1-1 entre Criciúma e Juventude. Os 3 gramados citados são de estádios cujos times subiram agora da Série B. Tite defende técnico adversário expulso. Até a página 2, Tite protagonizou uma cena que talvez tenha sido inédita no futebol. Um técnico protestou contra a expulsão de um treinador adversário. Adenor ficou tenso com a decisão da arbitragem que mandou Jair Ventura para o chuveiro logo no início do Atlético GO Flamengo. Mas essa defesa, depois, veio com ponderações. Eu falei que o árbitro tem que ter um pouco mais de sensibilidade de administrar algumas situações. Porém, eu também tenho que falar a verdade, que o árbitro falou que ele foi ofendido e aí é justificado. Se fosse só por um momento de reclamação, eu poderia externar para ter um pouco mais de calma e conduzir. Mas aí teve um outro incidente, disse Tite. Segundo a súmula, a expulsão de Jair se deu porque ele disse: dá cartão, seu filho da P protejam as cabeças. A primeira rodada foi tensa para alguns jogadores por conta de choques na cabeça. O novo protocolo de concussão foi acionado em 2 partidas, Atlético GO X Flamengo e Cruzeiro X Botafogo. Assim, os times ficaram habilitados a fazer uma substituição extra. Marlon Freitas, do Botafogo, foi o primeiro substituído com essa prerrogativa. Mas o choque mais sangrento foi entre Vinha e Adriano Martins, que machucou a testa. Kahneman, do Grêmio, inicialmente tinha sido tirado contra o Vasco por essa mesma razão, mas o médico mudou o diagnóstico durante o intervalo. Esse recuo, inclusive, será checado pela comissão médica da CBF. VAR de 7 minutos e cartão de 21 segundos. O que você faria em 7 minutos? Seria possível preparar ao menos 2 pratos de macarrão instantâneo. Mas foi esse o tempo que o VAR levou para verificar impedimento e anular um pênalti para o Criciúma contra o Juventude. Por falar em tempo, o cartão mais rápido do Brasileirão até aqui foi para a Batalha do Atlético MG, 21 segundos. Não por acaso, o jogador do Galo foi expulso ainda no primeiro tempo contra o Corinthians. Panela de pressão. A primeira rodada já deixou o primeiro técnico na berlinda neste Brasileirão. Com Thiago Carpini, o São Paulo perdeu por 2-1 em pleno Morumbi para o Fortaleza. A próxima rodada é contra o Flamengo no Maracanã e a pressão sobre ele só cresce, ainda mais pelo desempenho recente no Paulistão. Vai para onde, torcedor? Um torcedor do Cruzeiro saiu tão desorientado com a vitória de virada sobre o Botafogo que o caminho enfiou o carro na escadaria do Mingau. Esse gol foi no lugar errado, mas no lugar certo, o Cruzeiro fez outros 3. Golaço da rodada com a de Nicolás de la Cruz abriu o caminho para a vitória do Flamengo sobre o Atlético